Oi, gente! Olha eu aqui de novo, trazendo mais um tema para a sala de terapia virtual. Tudo bem com você? Para você que está me conhecendo agora, que está chegando aqui no meu canal, eu sou a fundadora do Sala de Terapia e mais uma vez eu venho trazendo situações do cotidiano, da vida das pessoas, dentro e fora do setting terapêutico. E hoje o tema é mal-estar, angústia, insatisfação comigo mesmo, né? Ser eu é difícil. Essa é uma queixa que eu escuto bastante de algumas pessoas que se movem em busca da psicoterapia. Mas para vocês que me acompanham aqui, vocês sabem que eu venho falando da diferença entre queixa e demanda, né? Queixa, mais uma vez, são as situações que a gente vem se queixar na terapia, que a gente vem reclamar na terapia. Por sua vez, demanda é o que está subjacente a essa queixa, é o que está nas entrelinhas dos reclames trazidos pelas pessoas. E eu coloquei uma enquete na semana passada nos stories do meu Instagram. Para você que ainda não me segue, eu tô lá no @psigabi com Y no final. É, Coloquei uma enquete com 3 temas que têm me chamado muita atenção. Eles têm me capturado bastante, eles têm sido bastante recorrentes na minha atuação. O primeiro deles é essa angústia, esse mal-estar, se sentir mal consigo próprio. O segundo deles é uma criança ferida, não uma criança, gente, de 5, 6, 7, 8 anos de idade, mas as crianças internas que coexistem junto com os nossos adultos, né, dentro de nós, nossas representações da nossa infância, nossas memórias, nossas lembranças. E um terceiro tema foi eu brigo todo dia com o meu marido, né? Que mais uma vez vem trazer situações de mulheres que são casadas ou que têm algum tipo de união estável e que ainda se mantém nesse relacionamento apesar de situações assim de sofrimento, de insatisfação com esse relacionamento e não conseguem sair, na esperança de que esses homens eles mudem dentro de uma relação heterossexual, é claro. Estou falando aqui de casamento homem e mulher nesse sentido, porque é o público maior que aparece para mim. E aí o pessoal voltou e escolheu o tema insatisfação, angústia, um mal-estar consigo próprio. E para quem está me acompanhando aqui, está sempre sabendo que eu estou recorrendo a explicações socioantropológicas, que eu não estou só trazendo questões do mundo psi, da ciência psicológica. A gente falar de mal-estar, tem um texto muito interessante do Freud, considerado o pai da psicanálise e grande influenciador da psicologia, chamado Mal-estar na Civilização. A gente poderia estar trazendo uma leitura a partir desse mal-estar, a partir dessa abordagem psicanalítica. Só que esse não é o meu intento. Eu não sou psicanalista, gosto muito da psicanálise, são leituras magníficas, mas eu me especializei em gestalterapia. E hoje eu sou sanitarista, né? E me considero aí quase uma antropóloga e socióloga. Estou me aprofundando nos estudos. E mais uma vez eu retomo alguns autores que eu tenho acesso, que eu tenho me aproximado, que falam sobre esse mal-estar. Eu já falei aqui no canal sobre o Byung-Chul Han, que ele vai explicar a depressão e outros transtornos mentais devido à nova conformação da sociedade. Já falei aqui também do Bauman, quando eu falei lá para vocês sobre os relacionamentos, por que eu não fico com ninguém. Então, são autores, são sociólogos, são estudantes das áreas das ciências sociais, em que eles estão ocupados a explicar a contemporaneidade, a modernidade. É claro que o conceito de modernidade vai estar muito diferente presente em alguns autores. Não existe um consenso sobre o conceito de modernidade. Da forma como nós, do senso comum, vocês aí que estão me assistindo, que não tem essa formação, que não tem essas leituras em ciências sociais, entendem. A gente pensa a modernidade como algo moderno, algo novo. Mas os autores eles vão trazer o conceito de modernidade sobre outras perspectivas. Então, não se sabe se é o certo, né? Não há um consenso, como eu disse, quando começou a modernidade. Se foi a partir da primeira Revolução Industrial e com a chegada dessas modificações na estrutura do trabalho, do capitalismo e de vários outros sistemas que governam o nosso modo de estar no mundo, é óbvio que as pessoas vão se relacionar, a sociedade vai se relacionar de formas particulares. E essa é uma das características da modernidade, de como os sociólogos as denominam. São relações efêmeras, são laços fluidos,
como diz o Bauman, a gente vive numa sociedade, pasmem, né? Da positividade, no intenso incremento de falas, de um discurso em que você pode, em que você vai conseguir, e aí adivinha a frustração, porque nem todo mundo vai conseguir chegar em determinados patamares, porque a gente está numa sociedade que é desigual, e aí a gente observa isso. Eu gosto muito de observar os perfis no Instagram. Existem perfis motivacionais, perfis que dizem que apesar da crise você vai, né? Você vai crescer. Claro, isso é possível, mas a gente vive num mundo desigual. E é vendida essa ideia de que tudo é possível, quando na verdade, né? As coisas não são bem assim. E aí vem o sofrimento, vem a angústia. Outra característica da modernidade que se fala bastante é a solidão. São os relacionamentos do tipo descartáveis, até dentro da família, né? A família, a gente pode ter uma visão muito romântica de que ela é um local de felicidade, que ela é um local de produção de indivíduos perfeitos, quando na verdade a família apresenta conflitos e existem nelas muitas contradições e até processos de adoecimentos, como em qualquer outra estrutura social. E aí vem essas interpelações para os indivíduos, para que eles cresçam, para que eles podem, essas exigências e todo esse contexto aí de laços fluidos, esse contexto de que está tudo frouxo, está tudo solto. E aí as pessoas vêm e se sentem angustiadas, se sentem infelizes, sentem que a vida não é digna de ser vivida, que ela não tem sentido, que as pessoas muitas vezes não sabem por que elas estão ali, né? E aí vem essas insatisfações, eu não consigo me casar, porque é uma exigência social. Eu não consigo namorado ou namorada, porque é outra exigência social. Eu não consigo emprego porque eu estou formada, porque eu estou cheio de títulos, não consigo passar um concurso. E aí vem esse somatório de insatisfações que, no primeiro olhar, parecem micro, mas elas vão tomando uma conformação, que crescem, que acabam interferindo nessa percepção do indivíduo consigo mesmo, com seu eu. Um eu insatisfeito. E esse é o primeiro passo para que a pessoa comece a se mobilizar, a vir para a psicoterapia. De um lado não tão positivo assim, essa insatisfação pode virar uma bola de neve, crescer, 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 e ganhar uma outra leitura, que é a leitura de uma psicopatologia, a identificação de uma depressão. E a gente tem que pensar a depressão como uma doença, né? Onde ela tem vários níveis crescentes, né? Que vai de uma depressão considerada mais leve a uma depressão considerada mais grave. Por exemplo, não sei se vocês conhecem pessoas que reclamam demais da vida, estão sempre dizendo, poxa, que chato, reclama do país, reclama da economia, isso aí faz parte do nosso contexto atual, né? A gente tem vivido aí uma crise política, econômica, ideológica muito forte, mas tem pessoas que reclamam de tudo, reclamam porque a televisão quebrou, reclamam porque a fechadura não está funcionando, coisas que são tão simplórias, né, ao olhar de algumas pessoas, ao olhar de outras pessoas, não são tão simples assim, onde as pessoas poderiam lidar com essas demandas do dia a dia de uma outra forma, mas elas reclamam, estão sempre insatisfeitas. Então, isso é um tipo de depressão de grau leve, né? Então, a gente tem que ficar atento que muitas vezes essa insatisfação, ela pode dar um giro e virar uma psicopatologia. Pode ser o que a gente chama aí, de um começo de uma depressão. Não é nenhum começo, porque se já está considerado uma depressão leve, então já se tem uma depressão aí. Como é que eu identifico que o meu sofrimento, que o meu mal-estar, ele não é uma doença, ele não é uma depressão? Observe a si próprio. Eu estou aqui nesse canal fazendo esse esforço, tentando ajudar quem está me assistindo a olhar para si. Porque olhar para o outro não está valendo nesse contexto. Psicoterapia é olhar para si. E aqui é um treinamento diário para que cada um de vocês aí possa olhar para si próprio e observar o que está te dando satisfação. Tem sentido? Qual é o dado de realidade que faz com que você se sinta satisfeito? Por exemplo, é uma insatisfação considerada da vida, porque na vida a gente não pode ter tudo. A gente precisa da frustração
E a gente precisa também dar insatisfação para a gente se mover, para a gente tá na vida em busca de sentidos para a mesma. Mas também a gente tem que ter uma clareza de que o que está te dando insatisfação tem um sentido, né? Tem uma fonte. Então, pessoas que estão aí buscando por certos objetivos e elas não estão conseguindo alcançar. Concursos públicos. Isso é um dado de insatisfação. Mas aquelas pessoas que acordam todos os dias sem sentido para a vida, pensando, chorando, e quando você pergunta para elas, não tem um motivo, eu não sei porque eu estou chorando, eu estou tendo uma crise de choro, eu estou me sentindo mal. Então, esse segundo aspecto aí já chama a atenção para a possibilidade de ser uma psicopatologia, tá? E enquanto que a gente também não pode, é uma linha muito tênue, né? O que é o que é uma patologia, uma psicopatologia, uma doença, um transtorno mental, do que é uma coisa do dia a dia, porque para que a gente adoeça mentalmente, muitas coisas têm que estar acontecendo ao nosso redor, né? Então, estar frustrado, estar insatisfeito com essas questões também são camadas para que venha aí a depressão e ela se instale de vez. Fique atento ou atenta se você tem algum amigo ou algum parente. Observe mais e observe você. Veja qual o sentido que você está dando para a sua vida. Eu vou ficar por aqui, vou encerrar esse vídeo. Eu tenho proposto fazer coisas mais curtas. Caso você queira entrar em contato comigo, falar do seu mal-estar, porque existe um mal-estar que é social, que ele é do nosso estar em sociedade, mas também existe aquele aspecto do social que é subjetivo, que é seu, que é único. Qual é o seu mal-estar? Fala comigo, né? Fala comigo lá no direct do Instagram do @psigabi. Essa discussão não termina aqui. Aqui abaixo tem uns comentários e eu gostaria que você pudesse interagir comigo. Compartilhe esse vídeo. Manda para pessoas que vocês acham que precisam ouvir essas palavras. Forte abraço para você.